Galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, depois da boa vitória sobre o Botafogo em Ribeirão Preto, tudo que aconteceu neste sábado, você fica sabendo a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, lembrando sempre, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like, me ajude aqui a fazer o canal, espalhe aí no grupo de WhatsApp que você participa, todo mundo participa hoje de um grupo de WhatsApp, vários torcedores cruzeirenses aí com vários grupos, então compartilhe lá, me ajude a espalhar o canal. O Cruzeiro se reapresentou hoje, depois da vitória sobre o Botafogo em Ribeirão Preto, o time voltou ontem mesmo de voo fretado, já teve treino, até porque o próximo compromisso segunda-feira, 8 horas da noite, Mineirão contra o Guarani. O Guarani que está à frente do Cruzeiro na tabela, é confronto direto ali na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times vivendo um bom momento dentro da competição. O Guarani o melhor momento dele, o Cruzeiro o melhor momento dele. Então a expectativa de um bom duelo na segunda-feira às 8 horas da noite no Gigante da Pampulha. Hoje na reapresentação, aquele trabalho regenerativo para quem atuou a maior parte da vitória, dentro da vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, e os reservas foram para o campo para um trabalho técnico, nada ainda de montagem da equipe, isso deve ficar para domingo, para amanhã, o último treinamento na Toca da Raposa 2, já seguido de concentração. E aí vamos ver o que vai fazer o Filipão neste treinamento de hoje, nenhuma novidade, jogadores que estão na preparação física, Marco Antônio Meia e Henrique Volante, o restante no departamento médico, o Arthur Caíque, o Matheus Pereira ainda se recuperando da entorse no joelho esquerdo. Enfim, esses atletas ainda não retornam na segunda-feira diante da equipe do Guarani. Eu falei sobre o time, Filipão define neste domingo. Ele tem a volta do Regis, meia que cumpriu suspensão na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. O Regis tinha recebido aquele terceiro cartão diante do Paraná, naquele jogo 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão. E não tem, é desfalque certo, o Marcelo Moreno, que está servindo a seleção da Bolívia, que fará 2 jogos nas eliminatórias sul-americanas. As primeiras opções para a vaga do Moreno, que aparecem, o Sassá e o Zé Eduardo, são 2 centroavantes no elenco. E aí vamos ver quem o Filipão vai escalar, ou se ele muda, se coloca o William Potker ali para fazer um falso 9, e aí coloca um outro jogador pela beirada, é uma opção também. Mas isso só no treinamento, ou então nem isso, porque é um pouco tempo de recuperação, então fica quase que impossível você dar um trabalho tático, porque vai desgastar ainda mais os jogadores, é mais naquela de recuperação pós-jogo, depois do duelo diante do Botafogo em Ribeirão Preto. O Matheus Pereira, como eu disse, não volta, o Patrick Bray segue na lateral esquerda como titular, o Cáceres na lateral direita, o Rafael Luiz ainda afastado por causa da Covid. Então é uma missão aí para o Filipão para tentar a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar, a notícia que tomou conta aí do sábado envolvendo atletas da categoria Sub-20. O Cruzeiro divulgou uma nota considerando o ato desses atletas como gravíssimo e por isso eles não vão defender mais a equipe do Cruzeiro. São 6 jogadores do time Sub-20 e foi depois da derrota do Cruzeiro para a Chapecoense lá em Chapecó no meio de semana. O volante Pedro Bicalho, o volante Guilherme Liberato, o zagueiro Gustavo Medina, o lateral direito Israel, o meia Choco e o atacante Alexandre Jesus. O Cruzeiro disse que os que têm contrato maior, eles já foram advertidos e punidos e o clube vai estudar a situação, talvez rescinda o vínculo desses atletas, mas acho pouco provável que eles voltem a atuar no Cruzeiro. Então esses são o Israel lateral, o Alexandre Jesus atacante e o Guilherme Liberato volante. O volante Pedro Bicalho, ele estava para renovar o contrato. O Cruzeiro informou que vai liberar o atleta, deve fazer a rescisão, o vínculo e até o início de 2021 para ele seguir o caminho. E os outros 2 serão devolvidos. O Choco ao Alverca de Portugal
e o Gustavo Medina, zagueiro, a Ferroviária. O Cruzeiro não entrou em detalhes nesta situação. Os atletas, o Bruno Vicentim, que até trabalhou no Cruzeiro, ele é agente de dois desses atletas, do Pedro Bicalho e do Choco. E ele informou em uma nota que, quando trabalhou na base, alguns atos de indisciplina aconteceram e que o clube contornou sem expor a situação. Ele também considera que o ato é grave nesta nota que ele soltou, mas que por ele o clube deveria ter contornado a situação de uma outra forma sem esta exposição. E até nesta nota ele explica que foi o ato envolvendo mulheres no hotel lá da delegação em Chapecó. Então o espaço também aberto. O próprio Pedro Bicalho usou o Instagram dele para agradecer a todos os funcionários do Cruzeiro durante todo o tempo que ele esteve na instituição e deve seguir aí o caminho. E para quem quiser se manifestar, para esclarecer, enfim, é uma coisa muito pessoal o que os atletas fizeram e cabendo a todos eles a explicação se assim acharem necessário, mas foi realmente uma notícia que agitou a tarde aí do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!